Chegamos à quinta-feira da oitava de Páscoa, hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está na Escritura sobre mim, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra de Deus que chega até nós no dia de hoje, até você, que tem acompanhado as homilias diárias aqui pelo canal Padre João Pola, que também paróquia Nossa Senhora da Conceição, aqui no Botiatuvinha, na cidade de Curitiba. A você que nos ouve também pela rádio MR Uísis, uma alegria também fazer parte também deste momento de evangelização por meio dessa rádio que chega a tantos lugares, e também fora do país, pessoas que acompanham a rádio, tem grande audiência. Queremos agradecer, louvar a Deus também por isso, por essa oportunidade de evangelização, de poder chegar até você com a palavra de Deus, de poder chegar aí no seu trabalho, na sua casa, na sua família, talvez na sua viagem, dentro do seu carro, ou você indo de ônibus para o trabalho, acompanhando e ouvindo a palavra do Senhor. Porque o Evangelho tem poder de cura na nossa vida. A palavra de Deus, ao ser proclamada, ela já realiza um milagre. Ela já realiza a cura. Ela já realiza a libertação. Tanto é que nos dias de semana, a igreja não exige que a gente faça a homilia. A igreja acredita que, pela força do anúncio da palavra, ela já vai transformando vidas. Então, quando o padre leu aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 24, 35 ao 48, continuidade do Evangelho de ontem, a história dos discípulos de Emaús, a bonita história dos discípulos de Emaús, que eles estavam desanimados, porque estavam voltando para Emaús quase sem esperança, ou talvez tinham perdido já a esperança, porque eles tinham ouvido que Jesus era o Messias, o enviado do Pai. Tinham ouvido que ele iria ressuscitar. Mas já há 3 dias que isso tinha acontecido e nenhum sinal do ressuscitado. Nenhum sinal de que as palavras que o próprio Cristo falou eram verdadeiras. E aí então Jesus aparece caminhando com eles. E à medida que vai conversando, eles vão se explicando. No partir do pão, primeiro a palavra anunciada, depois o partir do pão, que eles disseram, não ardia o nosso coração quando eles nos explicavam as Escrituras, e depois no partir do pão. Olha a Santa Missa, olha a liturgia
da Santa Missa, mesa da palavra, mesa da Eucaristia. E aí eles despertaram para a realidade. É o Senhor. Permaneça aqui conosco, Senhor. É o Senhor. Evangelho de hoje, o ressuscitado, que continua aparecendo. A paz esteja convosco. Fruto do ressuscitado, fruto da ressurreição é a paz esteja convosco. A paz que chega até você hoje, não uma paz do mundo, a paz que vem de Cristo, que mesmo em meio às lutas e tribulações, o Senhor nos concede serenidade, o Senhor nos concede calma, o Senhor nos concede oportunidade de aprender até mesmo com os erros. Queira receber hoje a paz do Senhor. Queira hoje deixar-se tocar pela paz de Jesus. Não uma outra paz, a paz que vem do Cristo. Ele é o autor da paz. Ele é o Senhor da paz. Por que estáis preocupados, o Evangelho de hoje, né? Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Por que estáis preocupados, irmão? Qual é a sua dúvida? Ainda tem dúvidas de que Jesus é o Messias, o enviado do Pai, o Filho de Deus? Ainda tem dúvidas que Ele ressuscitou? Que Ele está no meio de nós? Que Ele age na nossa vida? E aí ele foi explicando novamente as Escrituras. São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante esse versículo 45 de Lucas 24. Ou melhor, Lucas capítulo 24, versículo 45. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus abriu a inteligência dos discípulos para compreender as Escrituras. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus a graça de despertar para as Escrituras. É importante estudar, precisamos estudar, porém, irmão e irmã, existem realidades que são espirituais. Tomar gosto pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, é uma questão espiritual. Não é uma questão humana. Tomar gosto pela Sagrada Escritura é uma questão espiritual. Pedir hoje ao Senhor, Senhor, me desperta para o espiritual. Talvez você está vivendo muito do humano, pensando somente no ter, pensando somente no acumular, em querer ter coisas materiais, em querer passear, em querer viver bem, se dar bem consigo mesmo, e está tudo bem, está dentro do contexto humano. Você querer viver bem, se dar bem consigo mesmo, buscar, e às vezes fazer uma terapia, um exercício físico, louvado seja Deus, isso tudo é bom e eu também procuro fazer. Agora, existem questões que são espirituais. Despertar para uma vida espiritual é graça de Deus. Despertar para o amor, para o perdão, é graça de Deus. É esforço humano, mas é também graça de Deus. Então peça hoje, Senhor, me desperta. Abre a minha inteligência, Senhor, para entender as Escrituras, mas para tomar gosto pelas Escrituras. Abre a minha inteligência, Senhor, para a conversão, para o perdão, para a vida nova. Estamos vivendo o dia de oitava de Páscoa, semana da oitava da Páscoa. Estamos vivendo hoje, é quinta-feira. É quinta-feira também eucarística. Amar a Jesus eucarístico. Adorar ao Senhor na Eucaristia, na hóstia santa. Que nesse dia, irmãos e irmãs, o Senhor nos ajude. Nesse dia, o Senhor nos tire todo o medo. Diante da surpresa e do medo, Jesus mostra-lhes as mãos e os pés, confirmando sua identidade. O episódio culmina em uma refeição, momento em que a sua presença se torna evidente, retomando o gesto da última ceia.
Deus abençoe a você, Deus abençoe os seus propósitos, as suas escolhas, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.